Fala Tricolada, fala meus queridos, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Vamos para o nosso vídeo, vamos falar coisas aqui interessantes como especulação, jogadores sendo oferecidos ao Fluminense. Sempre lembrando a você que o Fluminense é um time endividado, tá? Com mais de 700 milhões em dívida. O Fluminense só pode trazer um jogador se ele estiver livre no mercado. Não, tem muitos jogadores que vão aparecer sendo oferecidos. Lembrando também que o Fluminense está na Libertadores, então o Fluminense é uma baita de uma vitrine, principalmente para a Europa. Os empresários de toda a América do Sul sabem a importância do Fluminense no mercado europeu e gostariam de ver os seus jogadores no Fluminense. Mas o Fluminense tem uma reunião nessa semana em que o Fernando Diniz vai apresentar nomes à diretoria tricolor e o scout do Fluminense também. Então entendeu? Vem coisas de vários lados. Os empresários sul-americanos apresentando jogadores ao Fluminense, e o Fluminense descartando já alguns. E a reunião para essa semana, mais tardar quarta ou quinta-feira, eles vão se reunir e os nomes serão apresentados pelo scout do Fluminense e apresentados pelo Fernando Diniz. E com certeza os nomes apresentados pelo Fernando Diniz vão ter uma preferência. Porque os nomes que agradam ao treinador, os jogadores que ele quer trabalhar com essas peças. O scout vai fazer o serviço dele, o Fernando Diniz pode ser convencido através desses nomes que o scout vai trazer, ou até haver o cara ofereceu o mesmo nome que o Fernando Diniz ofereceu, aí fechou o match. Mas tem essa reunião ainda nessa semana, entre todos, Arimário, scout e Fernando Diniz, apresentação de nomes. Mas alguns nomes começam a surgir de jogadores sul-americanos sendo oferecidos ao Fluminense, porque o Fluminense está na fase de grupo da Libertadores, todo mundo sabe que o Fluminense é uma baita de uma vitrine no futebol sul-americano, abrindo uma porta para o futebol europeu. Vários garotos que jogam no Fluminense acabam jogando em grandes clubes da Europa. Então você pegar um empresário sul-americano, oferecer um jogador para o Fluminense numa fase de grupos de Libertadores, sabendo que o Fluminense tem essa porta aberta, essa facilidade de oferecer e vender seus jogadores para a Europa, então muitos nomes vão surgir. Como esse aqui, do meia Auli Oliveiros, que foi oferecido ao Fluminense. O jogador também foi sugerido ao Fortaleza e ao Vasco. Fortaleza eu até entendo, porque o Fortaleza tá na Libertadores também, assim como o Fluminense. Mas o Vasco saiu da Série B agora, subiu para a Série A. Achei estranho ele ter sido oferecido ao Vasco. Deve ser por causa da SAF, da 777, partners lá que administra o Vasco. Pode ser que tenha algum dinheiro, o empresário achou uma boa levar para lá. Os cearenses aprovaram o nome do jogador e já há conversas. Já os vascaínos ainda estudam a contratação do Oliveiros. Mas o Fluminense descartou a contratação do atleta. Vamos lá, destaque do futebol colombiano, onde é o maior jogador, tem os maiores números em assistência do futebol colombiano. Oliveiros é empresariado pelo colombiano John Dewey, que deu autorização ao agente André Cury para intermediar a transferência do meia para o futebol brasileiro. Então há interesse do empresário em que ele venha jogar no futebol brasileiro. E foi oferecido a esses 3 clubes. A diretoria do Fluminense foi a primeira a ser procurada. É bem entendido isso, né? Claro que o Fluminense, como eu expliquei aqui, a vitrine que o Fluminense é. Mas não houve interesse da diretoria do Mário Bittencourt. O presidente Mário Bittencourt chegou a bloquear o agente do atleta em um aplicativo de mensagem. Esse cara tá me enchendo o saco, tá me mandando um monte de mensagem aqui no WhatsApp, oferecendo o seu jogador, vou bloquear ele. O Mário bloqueou o cara de tão chato que o cara é. Então, o tal do Auli Oliveiros foi descartado pelo Fluminense. Pode ser que o caminho dele seja o Fortaleza ou o Vasco. Falei, vai aparecer outros nomes aí. O Fluminense é um clube interessante para apresentar esses jogadores. Basta também o Fluminense entender que pode ser uma oportunidade. O Fluminense está atrás de lateral esquerdo, o Fluminense está atrás de jogador de lado de campo, de atacante, de ponta, e de jogador de segundo volante, né? Um jogador que faça aquela função que o Martinelli faz. Talvez seja interessante, surja um nome aí desses jogadores que estão sendo indicados e apresentados ao Fluminense. E outra coisa, também rolou um papo aí que o Fluminense estaria interessado no lateral esquerdo da seleção chilena, o tal do Gabriel Suazo, titular da lateral esquerda da seleção chilena, que não foi à Copa. A informação sobre o interesse, isso aqui é bom para vocês ficarem cientes, porque ficou essa expectativa de que o Fluminense estaria interessado nesse jogador. Então tem uma explicação para o que aconteceu no dia de hoje.
Sobre o interesse, não é a informação do interesse do Fluminense no Suazo, não é do diário AS e nem de outros jornais chilenos. No caso do AS, ele apenas replicou uma publicação do Twitter que é terra de ninguém. Foi isso, também o jornalista lá do AS poderia ter um pouquinho mais de responsabilidade. Sabe muito bem o que acontece no Twitter. E a única informação dada de fato por eles na matéria é que o Flamengo consultou o Colo-Colo. Então, o único fato real no momento é que o Flamengo consultou o Colo-Colo pelo lateral esquerdo Suazo. E a outra confirmação, né, outro fato, é que o jogador e seu empresário quer que ele vá para a Europa. Não aqui para a América do Sul, para o Brasil, Argentina ou permanecer no Chile. Quer que o jogador de 25 anos, titular lateral esquerda do Chile, vá para o futebol europeu. Então, nada de Fluminense, especulação puríssima e uma informação que o AS pegou do Twitter e trouxe para dentro de sua matéria. Aí é complicado, né? Vamos ensinar jornalista a trabalhar. Olha, rapaziada, nesta terça-feira, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, o técnico Ricardo Rezende, o novo técnico do Sub-20, espero que ele esteja aí trabalhando junto com o Fernando Diniz para dar um padrão parecido da equipe profissional, né? Porque é interessante esses garotos do Sub-20 começarem a trabalhar com esse sistema que o Fernando Diniz implantou na equipe profissional para que essa transição do Sub-20 para o profissional seja a mais tranquila possível, mais adaptativa possível, para que eles não sintam tanta diferença assim. Espero que o novo treinador do Sub-20 tenha as mesmas filosofias, ou um pouco mais aproximado do que o Fernando Diniz implanta na equipe profissional. Então, o novo treinador Ricardo Rezende fez seu primeiro treino com o Sub-20 do Fluminense, que se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023. Eu gosto da Copinha. Começa em janeiro, tem a galera do Sub-20, o Fluminense é um dos grandes campeões dessa competição, então o Fluminense começou a treinar para conquistar mais um título que já faz um tempinho que o Fluminense não conquista. Qual o grupo do Fluminense? Vamos para o grupo do Fluminense? Vamos lá, o Tricolor é o segundo maior campeão da competição, com 5 títulos conquistados, o primeiro é o Corinthians, está no grupo 14, com Taubaté, lá de São Paulo, o Imperatriz de Manaus e o Porto Vitória do Espírito Santo. Esses são os clubes que estão no grupo do Fluminense, o grupo de número 14. E tem grupo pra caramba, então não falta time nessa competição. O torneio será disputado entre o dia 2 a 25 de janeiro. E eu fico na expectativa que o Fluminense volte a ser campeão da Copinha, mas o principal nessa Copinha é revelar jogadores para a equipe principal do Fluminense. É o principal disso tudo, é isso. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui pedindo o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Tô indo nessa. Fui!